Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como trabalhar com as ferramentas de texto do Photoshop. As ferramentas de texto do Photoshop estão na barra de ferramentas e ela é representada por esse Tzinho aqui, ó. Se eu clicar e segurar sobre esse símbolo, você vai ver que eu tenho algumas ferramentas agrupadas. Texto horizontal, texto vertical, e eu tenho máscaras para o texto vertical e máscaras para o texto horizontal. Essas são as ferramentas de texto do Photoshop. Se eu selecionar a ferramenta Horizontal Type Tool, ó, o Photoshop carregou para mim o cursor do texto, e aqui eu já quero mostrar para vocês algumas diferenças. O Photoshop ele trabalha basicamente com dois tipos de texto: texto de ponto e texto de parágrafo. O texto de ponto ele é criado da seguinte forma: eu apenas dou um clique na tela e ele cria para mim, ó, o texto de ponto. O meu está bem grande, ó, aqui em cima nesses dois T's, o Tzinho e um T maior, você diminui o tamanho do texto. Vou selecionar um tamanho menor aqui, ó, só para vocês verem na tela. Então eu acabei de criar um texto de ponto. Para você, depois que criou um texto, aceitar o texto, o que você pode fazer? Você tem várias opções. Se eu teclar, por exemplo, o Enter do teclado alfanumérico, você vai ver, ó, que ele salta uma linha e até apagou meu texto ali de cima. Então essa não é uma opção quando você trabalha texto dentro do Photoshop. Ó, se eu der um Enter, ele pula uma linha. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o Photoshop aceite o texto que foi criado. Para fazer isso existem várias opções. Você pode aceitar o texto clicando nesse checkzinho aqui em cima, ó. Você pode aceitar o texto segurando a tecla Ctrl e clicando na tecla Enter do teclado do alfanumérico. Ó, acabei de aceitar o texto. Vocês percebem agora que o cursor não está mais piscando lá dentro. Vou clicar novamente para mostrar a próxima opção. Você pode também dar um Enter do teclado numérico. Ó, Enter do teclado numérico. O texto foi aceito. Ou, cliquei novamente dentro do texto, eu posso clicar em qualquer área fora da minha área de trabalho. Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, o meu texto foi aceito também. Então esse é um texto de ponto. Como seria então o texto de parágrafo? O texto de parágrafo você cria clicando e arrastando com a ferramenta de texto para que ela crie uma área. Ó. Você percebe que ele está criando uma área retangular, como se fosse uma seleção. E quando eu soltar o cursor, você vai perceber que automaticamente ele já preencheu o contexto de preenchimento automático gerado pelo Photoshop. Basicamente, quando você usa um e quando você usa o outro. Quando você está trabalhando com palavras soltas ou você quer fazer um jogo de palavras, por exemplo, ó, você pode trabalhar. Deixa eu apagar o Y daqui. Ó, posso duplicar o Loren. Esse é o texto de ponto. Ele é bem mais simples de trabalhar porque eu não tenho a questão da caixa que atrapalha o meu texto. Poderia até colocar aqui, ó, tutoriais de, vou duplicar novamente, design gráfico. Ó, desse jeito fica muito mais fácil de você trabalhar com a organização do texto independente uma da outra. Ó. Posso, por exemplo, até aumentar o tamanho aqui, ó, fazer um texto maior. Ou se eu quisesse, poderia diminuir um pouquinho do D aqui também. E aí, ó, vocês percebem a flexibilidade. Trabalhar com texto de ponto me permite. Super fácil, galera, super tranquilo. Já o texto de parágrafo, ele é ideal para quando você trabalha com várias linhas de texto. Outra diferença é que o texto de ponto ele não permite que você faça um alinhamento justificado no teu texto, até porque a justificação ela precisa da caixa de texto para funcionar. O texto de ponto não permite isso, já o texto de parágrafo permite. Você percebe que ele tem a caixa. Ó. Vou diminuir um pouquinho do tamanho desse texto. Ó, tinha até texto passando ali. Mais um pouco. Ó, diminuir.
Só que para eu trabalhar os alinhamentos dele e a justificação, eu tenho que acessar algumas configurações do painel Caractere e do painel Paragraph. Aqui no painel de controle, ó, quando eu acesso a ferramenta Type Tool, já tem algumas opções de configuração. Por exemplo, ó, a fonte que eu estou usando. Ó, se eu clicar na setinha para baixo, vocês vão ver as fontes disponíveis. Eu tenho o estilo da fonte, então se a fonte que você estiver usando tiver uma família grande aí, ó, você vai ver as opções de estilos aqui no lado. Você tem o tamanho do texto. Você tem os alinhamentos básicos, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita. Você tem a cor do texto. Por exemplo, o meu texto está branco. Se eu quisesse que ele ficasse amarelo, ó, clico no quadradinho, escolho o amarelo, ele já pinta para mim, dou OK e ele pinta o meu texto de amarelo, o texto que estiver selecionado. Se eu quiser selecionar só a última frase aqui, ó, e mudar a cor dele, eu posso selecionar só ela, altero a cor e vocês percebem que agora eu tenho cores diferentes. Vou voltar para a cor que estava antes, deixar branco. E galera, para você acessar o painel Caractere, você pode clicar nesse quadradinho que vocês estão vendo aqui, ó, nesse botãozinho. Ele vai abrir o painel Caractere para vocês. O meu, no caso, já estava aqui no lado, então ele abre aqui na minha coluna de painéis. E dentro dela vocês vão perceber que tem umas opções a mais. Ó. Além do tamanho, você vai ter o entre linhas. O entre linhas define, ó, o espaço entre as linhas. Você tem o tracking e o kerning, que são as opções aqui embaixo de espaçamento entre os caracteres. Aqui, por exemplo, na opção de tracking, você consegue afastar ou aproximar os caracteres. Ó, afasta, aproxima. Vou deixar zerado. Você tem como manipular a altura do texto, das fontes no caso, ó, dos caracteres. Diminuir. Vou zerar. Você tem como manipular a largura do caractere, ó, deixando as fontes mais largas ou mais estreitas. Você tem como transformar ele num negrito falso. No caso aqui, essa fonte que eu estou usando, ela já tem várias opções. Ó. Entre elas, eu já tenho o bold e já tenho o black. Mas se eu quisesse deixar ela com aspecto mais grosso ainda, mais pesado, eu poderia usar as opções do Photoshop, que estão aqui. Ó. Por exemplo, deixa eu desselecionar aqui só para vocês verem melhor. Vou dar até um zoom. Estou com o meu texto ainda selecionado, estou com a ferramenta Type Tool. Se eu colocar o Focus Bold, olha o que acontece. Ó, a fonte ela fica mais pesada, ela cresce. A mesma coisa eu posso fazer, ó, com a opção de itálico. Ó, ele força um itálico na fonte, mesmo que ela não tenha opção de itálico nos tipos dela. Tenho a opção All Caps. No caso, a minha opção All Caps está marcada. Você percebe que todas as minhas fontes, ó, todos os meus caracteres estão em maiúsculo. Se eu desabilitar essa opção, eles voltam a estar como eu escrevi. Ó, eu escrevi em minúsculo. Escrevi não, né? O texto foi criado em minúsculo, mas ele foi colocado em caixa alta por essa opção aqui, ó, que é chamada de All Caps. A opção Small Caps, ela deixa tudo com aspecto de caixa alta, mas as primeiras letras ou as letras que estiverem em maiúsculo ficam maiores. Ó, desse jeito aqui. Você tem a opção sobrescrito, o texto sobe e fica pequenininho. Você tem a opção subscrito, aí ele desce. Ó, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, nesse quiz ali, ó, sobrescrito e subscrito. Você tem a opção do texto sublinhado e do texto taxado, que no caso aqui ele está cortado. Ó. Bem legal, né, galera, essas opções? Vou voltar aqui em minha formatação, vou deixar meu caractere regular, vou deixar tudo caixa alta, como eu quero que eles fiquem mesmo. Vou deixar 36 de tamanho. E tá bom esse parágrafo para mim. Vou tirar o zoom um pouquinho. Então aqui, ó, a gente já viu várias opções da ferramenta de texto. Posso agrupar o meu design gráfico, o D e o tutoriais. Ó, selecionei as três.
Se você não sabe ainda trabalhar bem com layers, dá uma olhada lá no meu vídeo de layers. Eu tenho um vídeo falando só sobre as layers do Photoshop. Lá você vai aprender a organizar, alterar os nomes, configurar, agrupar, criar novos, excluir. Vou selecionar as três, Ctrl G de grupo para agrupar. Agora ó, eu tenho meu título agrupado. E vou pegar o meu parágrafo, a minha descrição e arrastar um pouquinho para baixo também, para ter uma configuração mais interessante aqui do meu texto. Vou diminuir só um pouquinho o tamanho do design gráfico. E aqui vai mais uma dica para vocês. Ó. Eu posso usar as opções de tamanho que estão aqui no painel de controle ou dentro do painel de caractere, ou eu posso usar o atalho Ctrl Shift, sinal de menor no teclado. Ó, você percebe que eu consigo diminuir só usando o atalho. Ctrl Shift, sinal de menor. Ctrl Shift, sinal de maior, aumenta. Ó. Então, menor que diminui, maior que aumenta. E com isso você consegue muito mais agilidade, muito mais flexibilidade dentro do teu trabalho. Essa é uma dica bem legal para quem trabalha bastante com texto aí dentro do Photoshop. Outra dica bem interessante que eu dou para vocês, na verdade não é uma dica, é mais uma diferenciação das ferramentas de texto. Percebam ó, que eu utilizei a ferramenta Horizon Type Tool, mas eu tenho a Vertical Type Tool também. Qual a diferença? A ferramenta de texto vertical, se eu clicar para criar aqui um texto de ponto, por exemplo, você vai perceber ó, que ela é escrita na vertical. É essa a grande diferença entre elas. Já as ferramentas de máscara de texto, elas criam apenas seleções, tá galera? Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui a de texto horizontal, você vai perceber ó, que ele vai criar só uma seleção pra gente. Ó. Aí se você quisesse utilizar essa seleção como uma máscara, você até utilizaria. Mas geralmente a gente não precisa disso, ela não é tão interessante para esse momento. Beleza, galera. Ó, aquela configuração que eu falei para vocês da questão da justificação, que só funciona para o texto de caixa, é a seguinte. Ó. Vou selecionar o texto novamente. Aqui no painel caractere, quem não souber onde está o painel caractere, você pode vir aqui ó, em Window e você vai ver ele aqui, ó, caractere. E o painel paragraph para você configurar alinhamento e tal, indentação, está aqui, ó, paragraph. Geralmente quando você abre o caractere, o paragraph já está junto. Os meus já estão aqui, ó. Vou clicar no caractere. Ó, o paragraph está no lado dele. Vou acessar a opção de paragraph. Vocês percebem que aqui no painel de opções eu tenho alinhado à esquerda, no centro e à direita. Aqui no painel paragraph eu já tenho outras opções. Ó, justificado à esquerda. Ó, você percebe que ele fica justificado. No centro, à direita. E o justificado aqui é completo, né? A última opção. Ó, ele se divide em todas as linhas, espalhando todas elas. Bem legal, então, essas opções. Você também tem a opção de afastamento da coluna da margem da esquerda e da margem da direita. Você tem indentação, ó, que é o processo de afastar a primeira linha da caixa. Então, são opções bem tranquilas, bem fáceis aí de você estar trabalhando. E tudo que você vai fazer quando você usa texto são basicamente essas opções que você acaba tendo que utilizar. Então fica aí a dica para você trabalhar com texto. Se esse vídeo foi legal para você, foi útil para você, não esquece de curtir o vídeo, não esquece também de se inscrever no canal. Aproveita se você conhecer alguém que está a fim de conhecer um pouco mais sobre o Photoshop, está a fim de conhecer um pouco mais de design, indica esses vídeos para ele. São todos vídeos que eu trago para enriquecer mesmo e para compartilhar esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.